nossa trajetória de luta começou lá em 98, que foi quando a gente foi convocado do concurso, né? Porém, era uma luta sem nenhuma pauta, sem nenhum direito, sem ter nada concreto, sem ter nada seguro. Ou seja, a gente fazia movimentos sem ter assessoria jurídica, sem ter nada. Já era só um grupo que mobilizava ali a categoria e a gente fazia o movimento. Antes não existia isso aqui em Marizal, não. Não existia. Não existia, nós não era amparado, né? Que foi 2009 para cá, né? Tem sindicato que luta por todos nós. Nem só os trabalhadores em educação, também na saúde, né? Assim, a gente sabia que a gente tinha nossos direitos, né? Só que a gente não tinha como correr atrás. Era frustrante, um sentimento de frustração, porque a gente saía, tinha um grupo que ia nos meses de janeiro saber do piso salarial, era só um pequeno grupo, e a gente perdia até as férias para saber se ia ter reajuste de piso salarial. Até então a luta só se resumia para professores, porque a gente não tinha conhecimento do plano e só os professores faziam a luta. E isso se estendeu até os meados de 2009, por exemplo, foi quando a gente resolveu fundar o nosso sindicato, né? Porque lutar solto não tinha nenhuma segurança para a gente. Fazer greve sem ter uma segurança de nada, sem ter um apoio, um respaldo, não tinha como a gente continuar. E foi da coragem de poucos que nasceu o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marizal, o Sinserpu. E quando a gente conheceu a nossa assessoria jurídica, que ele foi estudar, ler o nosso plano, né, que a primeira presidente, Alcicleide, foi até lá, ao escritório dele em Mossoró, e foi aí que eles nos informou que todos os servidores tinham direito à progressão. E que também os servidores de apoio tinham direito à insalubridade, os que trabalhassem em área insalubre, como, por exemplo, os ASG, a cozinheira, a merendeira. E foi aí quando começou aquela ansiedade e o desejo e a esperança de tudo chegar a ser concretizado a nossa luta. Eu fui confiando porque seria uma grande luta, lutar pelos nossos direitos, nossos objetivos. O bom mesmo seria que a gente conquistasse, tivesse todas essas conquistas que já conseguimos e que estamos na luta, sem precisar de tanta luta, né? A nossa história com o Marizal, lembro muito bem, começou com a visita da presidente, a então presidente do sindicato, Ronaldo Alcicleide, né, visitou o nosso escritório e ela trazia ali as leis do município, já conhecia do nosso trabalho, e aí ela tinha aquela esperança de a gente estudar aquela lei e levar alguma mensagem positiva para os servidores, porque realmente o ânimo dos servidores era aquele ânimo de desvalorização. Quando a gente chegou ao Marizal em 2016, nós tínhamos professores com especialização, professores com mestrado, recebendo salário de professor de nível médio. E isso era desmotivador. Nós tínhamos todos os servidores ali recebendo um salário mínimo. E aí a gente foi estudar essas leis, né? Se aprofundou nesse estudo, e ali a gente descobriu o plano de cargo dos servidores, tanto dos demais servidores como o pessoal da educação, né? 2 planos de cargos, que eles estavam desatualizados desde 1998. Então, desde aquele momento ali, a gente levou essa palavra de esperança, de que estava errado e queria corrigir o salário daquelas pessoas. Quando a Alcicleide voltou lá do escritório do Dr. Liécio, nós esperávamos ansiosas e ansiosos, e ela fez uma assembleia para passar as informações. Foi aí que criou toda a expectativa, e ao mesmo tempo ela disse que seria
seria uma espera a longo prazo, né? Que ele disse que a gente ia esperar uns 10 anos por aí. E realmente beirou os 10 anos. E era muita espera, muita ansiedade, muita expectativa. Por que durou esses 10 anos? Porque os processos eles chegaram até a terceira instância. O município ele recorreu quanto pôde, certo? Recorreu para Natal, recorreu para Brasília, foram recursos e mais recursos, lutas e mais lutas. E o nosso escritório e o sindicato que acompanhou direto essa luta, sabe dessas dificuldades que a gente enfrentou? Não foi fácil fundar, né? Situação difícil, muita perseguição política. Mas conseguimos sim pessoas que estavam dispostas a fazer a luta. E aí fundamos o sindicato. A partir do sindicato de Marizal, outros sindicatos foram sendo fundados também na região. Como eu falei, servindo de inspiração, a categoria foi se organizando. Vieram os momentos de tensão. Vieram também as vitórias, fruto de resistência e de união. E não ficou só no âmbito da justiça, dos tribunais. A luta foi tão difícil que isso passou para o lado pessoal. Alguns dos nossos presidentes, eles passaram a ser perseguidos pessoalmente por alguns gestores. Alguns servidores que defendiam essa bandeira passaram a ter esse olhar de outra forma pelos próprios gestores. Na época, eu recordo que tivemos dois episódios que marcou bastante, que foi em um manifesto que a gente fez em frente às escolas, que o gestor ordenou que a polícia passasse com o carro por cima da gente, dos manifestantes que ali estavam. Porém, ninguém saiu machucado. E em outra gestão, a gente se organizou para ir para dentro da Câmara, cobrar o que era nosso de direito, e ao chegarmos na Câmara, fomos surpreendidas pelo número de polícia que estava dentro da Câmara, porque achavam que a gente ia fazer baderna. E nós nunca fizemos baderna, a gente reivindicava tudo, sempre de forma pacífica. E ao chegar lá, a gente ficou surpreso com o número de polícia dentro da Câmara. Esses dias eu conversando com um colega aqui de Lucrécia, e a gente falando sobre o sindicato, onde ele disse: Ismênia, vocês têm como brigar. A gente não tem como a gente brigar. Ele é só o funcionário. Então o sindicato é a luta, é o grupo, é um grupo que junta, a união faz a força. Greve, ir pra rua, fazer aquela mobilização, entendeu? Porque nós somos assegurados. E teve um gestor também que não aceitou que a gente fundasse o sindicato, porém tem que descontar a porcentagem no contra-cheque, não foi aceito. Então, na gestão seguinte é que a gente conseguiu, com o prefeito, o desconto legal no contra-cheque, porque a gente contribui com 1% do salário base da gente para que possamos manter a entidade e fazer a luta. Sim, 1% para descontar? É só 1%? A gente sabe, se não for a justiça, eles não cumprem ordem, eles sabem, portanto, eles só cumprem ali no último recurso. Como não tem para onde recorrer mais, aí eles são obrigados a cumprir mesmo. Nosso sindicato é um sindicato pequeno em tamanho, em número de sócios, porém ele é grande em termos de participação, de representatividade. O sindicato de Marizal ele é muito importante na estrutura da federação. Só para você ter uma ideia, é do sindicato de Marizal que nós retiramos a representação da FETAM na direção executiva da CUT estadual, que é a companheira Ana Fidelis, né, que hoje preside o sindicato. Quando a gente faz uma pergunta,
ela vai atrás mesmo, se não souber na hora, responde, todos nós. E ela luta pelos nossos direitos, nem só ela, porque na verdade não é só a presidente que é para lutar, é todos nós. Parte da frente, né? No caso a diretoria, que dá doa seu tempo, se dedica, tem que ter força, tem que ter coragem mesmo para seguir. No caso de Ana, doa seu tempo, leva não na cara, mas vai à luta. Tem dia que eu acho que dá vontade de desistir de tudo, mas o Deus é maior e vai na frente. Como é representar os servidores hoje? É uma satisfação. É algo que eu sinto que está na veia. Defender a classe trabalhadora. Você vive em prol do coletivo. A gente viaja em prol do coletivo, vive todos os dias em prol do coletivo, né, da classe trabalhadora. Então, para mim, é uma grande satisfação. Eu gosto, eu faço a luta porque gosto. Eu não me tornei sindicalista, eu sempre fui. Desde antes da fundação do sindicato, eu já me via fazer da luta da classe trabalhadora. E cada integrante, cada diretoria do sindicato, ao longo desse tempo, está aí representado nesse contra-cheque. A figura dos advogados, dos assessores jurídicos, a figura dos representantes do sindicato, as nossas presidentes que passaram à frente do sindicato. Quando olhar para esse contra-cheque, lembre, foi essa perseverança, esse desejo de justiça que faz com que o seu direito hoje seja espelhado em seu contra-cheque. Cada conquista é coletiva. Cada direito é o resultado de muitas mãos, muitas vozes e muita coragem. Eu lembro que um dia, eu acho que ainda foi na gestão de Alcicleide, que foi um dia que a gente foi para a rua, que foi na gestão de Marcos, que a gente conseguiu primeira letra. Chega, a gente até se emociona. Ficou marcado mesmo, porque foi a primeira conquista da gente. A luta tem que continuar. Tem que haver união. Porque quem faz o sindicato não é só a presidente. É todo o funcionalismo, todos os sindicalistas, certo? Mais do que nunca é necessária a união da classe trabalhadora. E aí eu quero destacar um ponto atual, que é a questão da reforma trabalhista. Ou, na verdade, da reforma administrativa, que atinge diretamente o servidor público. Vem para desconstruir todas as conquistas que tiveram ao longo do tempo. É um retrocesso até a Constituição de 88. Então é preciso que os sindicatos estejam unidos nesse momento para combater essa reforma administrativa, que inclusive é a pauta prioritária da FETAM, né, de todas as federações, dos estados, e da CONFETAM e da nossa central, que é a CUT. Então daí essa importância que a gente tem dessa unidade, porque unidos somos mais fortes. Liesse Nogueira, o advogado do servidor público, tem essa missão, defender os direitos e a valorização do servidor público. Isso para mim é um propósito de vida. Por quê? Porque eu sempre estudei escola pública, sempre defendi o serviço público. E assim como eu, milhares e milhares de brasileiros dependem do serviço público. E para finalizar, eu faço isso por amor, porque eu lembro da minha tia Marlene, minha primeira professora, que abria a porta da sua casa, não era na escola, era na casa dela, para educar pessoas. E um desses alunos era eu. Através desse trabalho heróico de tia Marlene e de outras professoras que sucederam, foi com que eu estou aqui, foi com que eu consegui me formar. Enquanto milhões e milhões de brasileiros, o serviço público já tem formado, transformado e salvado vidas. Então isso é o que me move. Hoje, retribuir para você, servidor público, aquilo que eu recebi. E muito obrigado a cada um de vocês por fazer parte dessa história linda de vocês, que é de servir aos brasileiros. Parabéns a todos os servidores públicos. E que a gente está aqui para lutar mesmo e vamos em frente. É para a gente continuar. Porque eu acho que é muito importante o sindicato. Imagina aí, se o sindicato e os direitos da gente, como é que fica?
mesmo diante das conquistas que a gente já teve, se faz necessário ainda mantermos essa união entre servidor e sindicato. Porque mesmo depois de tantas conquistas, se renovam as pautas que a gente vai atrás. Então, você, servidor, continue filiado. Quem não é, procura o sindicato, se filie, porque sindicato forte é a gente que faz. Não tem serviço público sem sindicato, e não tem sindicato sem o serviço do trabalhador. Então, você, sócio, é parte importante da nossa trajetória. É importante essa união para que possamos lutar juntos, caminhar juntos, para que as conquistas venham com mais facilidade. Então, juntos somos mais fortes. O Sindserpu é mais do que uma instituição. É história, é luta, é o símbolo da união de quem serve ao povo de Marizal. Porque quando o servidor é valorizado, toda a cidade cresce junto. Parabéns, servidores públicos de Marizal. A força de vocês constrói o futuro.